o Movimento Brasil Sem Pobreza, um movimento que já tem apoio formal de entidades de peso, como a CNBB, a Federação Espírita Brasileira, o Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Distrito Federal, a OAB e uma série de entidades, e que inclusive hoje à noite, e estão todos convidados, nós temos a primeira reunião do Movimento Brasil Sem Pobreza, com dezenas de entidades que estarão presentes, para que nós possamos juntar forças e apoiar o governo nessa tarefa. Não apoiá-lo política partidariamente, não tem nada a ver com política nem com partido. É para todos os partidos, para todas as pessoas de bem que querem um país sem pobreza, um país sem miséria, como nós temos vivido. E então hoje às 20 horas, na sede cultural da União Planetária, que fica no Lago Norte, às 20 horas teremos a primeira reunião para o Movimento Brasil Sem Pobreza, que quem apoia de uma certa forma também pressiona. Nós queremos que o governo realmente faça, que isso realmente seja uma verdade, que terminado o mandato da presidente Dilma, nós possamos ter um Brasil diferente, um Brasil sem miséria. Mas nós fizemos uma análise e chegamos à conclusão também de que há algumas medidas importantes, porque para fazer-se essa transformação de acabar com a miséria, há aspectos que envolvem a questão social, que envolve o nosso Ministério do Desenvolvimento Social, em primeiro lugar, de uma forma muito expressiva e muito forte. Mas nós temos também que há o Ministério da Educação, porque nós não vamos conseguir fazer uma mudança dessa situação sem a educação, sem dar oportunidade de educação, de aprendizado, de educação formal, de educação de base. Envolve o Ministério da Saúde, porque todas essas pessoas mais pobres, elas são originárias de uma vida de alimentação carente, de viver em condições deprimentes e com saúde que não é a saúde adequada, e precisamos ter o Ministério da Saúde. O Ministério da Defesa, ele tem um trabalho do chamado segundo tempo, então, que é um trabalho de atender aos jovens que estão em estado de risco e que precisam ter oportunidade. Então, uma série de ministérios envolvidos e embora... Tem mais 5 minutos. Tão forte. Tem mais 5 minutos, senador. Bem, eu devo dizer que eu gostaria de falar umas 40 horas, mas eu vou me inscrever dentro dos 5 minutos, porque há um projeto que ele passa em primeiro lugar se nós tivemos a criação da Autoridade Pública Olímpica para resolver o problema das Olimpíadas, nós temos que ter uma autoridade pública para a inclusão social, uma autoridade pública com poderes efetivos, reais, para isso fazer. Depois nós temos que pegar aquelas pessoas que estão em estado de miserabilidade, analfabetas, despreparadas, e ao mesmo tempo verificar em que elas querem se capacitar e buscar meios e modos para que elas possam se capacitar. Mas se capacitar profissionalmente, se capacitar educacionalmente do ponto de educação formal e se capacitar vivencialmente. Elas precisam ter aulas não só de aprender uma profissão, mas também aprender a ler, escrever e as coisas correspondentes, e até aulas de vivência social, com dança, com música, com esportes, com coisas que congreguem essas pessoas. Mas terminado esse período, esse prazo de capacitação, elas vão ter muita dificuldade de competir nesse mercado injusto que está aí. Então o Estado precisa organizá-las em empresas de economia solidária protegidas, empresas que são como cooperativas, mas protegidas pelo Estado. Vamos verificar, por exemplo, um exemplo. Nós pegamos, hipoteticamente, em um núcleo, encontramos um grupo de senhoras que estavam interessadas em se desenvolver em corte e costura.
Muito bem, elas tiveram aulas de corte e costura, se aprimoraram, tiveram aulas de português, de matemática, tiveram aulas de vivência e passaram um período, elas estão prontas. Ao invés de simplesmente jogá-las no mercado, não, elas serão organizadas em uma empresa de economia solidária, protegida. Por quê? Porque o próprio Estado vai verificar que o produto que elas vão fazer, eles têm saída, eles têm um mercado, elas não ficarão elas tendo que sair correndo atrás desse mercado. O Estado vai ajudar nisso, até com exportações. Ou quando não, o Estado contratando essas empresas, no caso o de corte e costura, para fazer uniforme para as crianças, dessas milhões de crianças das escolas públicas do Brasil, para os próprios militares, de maneira que é uma cadeia perfeita de quem não tinha nada, se torna preparado, se torna autossuficiente, se torna com amor próprio e ao mesmo tempo tem uma saída para aquele seu produto que o próprio Estado se encarrega de ajudar. Dentro de uma visão de solidariedade, dentro de uma visão de fraternidade que tem que ser a base fundamental da organização de uma sociedade humana, nós podemos fazer isso. E o Estado tem obrigação de fazer isso. Porque o Estado, ele, se não fizer isso, ele vai gastar muito mais com penitenciárias, com polícias, com hospitais e com muito mais coisas. Isso olhando de uma forma egoística, mas olhando de uma forma fraterna, são os nossos irmãos brasileiros que precisam ser amparados. Aqueles que nós chamamos de marginais, como regra, eles foram marginalizados. E somos nós que temos a responsabilidade de criar oportunidade para todos eles. Teria muitas coisas, porque é todo um projeto completo, mas aí vocês vão ter oportunidade de ler o livro. Já que o nosso tempo aqui não é tão abrangente, uma coisa importante são as parcerias. O Estado precisa fazer parcerias públicas e parcerias privadas, seja para a educação, seja para todos os setores, ele tem que ter parcerias, mas tem que ter um trabalho concentrado. Se não houver um esforço específico, como houve aquele esforço para se constituir Brasília, nós não terminaremos esse mandato com a erradicação da miséria. Mas é possível fazê-lo. É possível e é imprescindível que se faça. Nós não podemos admitir como normal que as nossas crianças e as nossas famílias estejam vivendo como estão no rio do abandono, e precisamos realmente criar condições. E por isso nós esperamos que a nossa presidenta, com o apoio de todos nós, realmente o faça.